Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o grande artífice do crime no Brasil. É um verdadeiro engenheiro, não é, do crime. É um estrategista da criminalidade. Chama-se José Dirceu. Eu já fiz aqui algumas observações sobre a trajetória desse homem, desse sujeito, não é? Contei desde a época em que ele fazia oposição ao regime militar e levou dezenas, centenas de estudantes a serem presos num sítio em Ibiúna. Imagine só, uma cidade do interior com uma movimentação super limitada e de repente aparecem milhares de estudantes para fazer um congresso num final de semana num sítio da zona rural daquele município. A ditadura militar, logicamente que as pessoas avisaram, porque aquela movimentação era inquietante, era completamente fora de propósito. E foram presos ele e vários outros elementos terroristas que depois trocados foram pelo Charles Elbrick, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Inclusive do sequestro desse embaixador participou até um piauiense que foi morto em 1983, depois eu posso até fazer um vídeo sobre ele, dependendo aí dos comentários, supostamente num justiçamento determinado pelo próprio José Dirceu, não é? Por quê? Porque o José Dirceu isso foi dito por familiares, por pessoas com quem conversamos da esquerda do Piauí e do Nordeste. O piauiense, ele conhecia muitos dos segredos, conhecia o próprio José Dirceu. Ele foi morto em 1983, não 73. 73 foi o ano em que o José Dirceu foi para Cuba, aliás, voltou de Cuba depois de ter ido para Cuba em 1968. Aí ele chega em Cuba, faz uma cirurgia plástica e volta para o Brasil completamente renovado, não é? Pouca gente conhecia essa história. Ele juntou-se com uma senhora chamada Clara Becker, lá em Cruzeiro do Oeste. Nasceu inclusive o filho dele, esse Zeca do Dirceu, que é outro farsante, não é? Na Câmara Federal, que se elege em função do PT por conta do voto proporcional. No dia em que instituírem o voto distrital e que a votação proporcional for a mesma do voto majoritário, ou seja, voto a voto, elementos como esse ficariam certamente de fora da Câmara Federal. Pois bem, e aí ele viveu com essa mulher com um disfarce com o nome de Henrique durante muitos anos, até que finalmente o Zé Dirceu, houve a anistia em 1978, ele foi para o estrangeiro novamente, fez outra cirurgia, voltou à sua aparência mais ou menos do jeito que ele era, e aí ele se apresentou para ela dizendo que não era o Henrique, né, Carlos Henrique, e era, na verdade, José Dirceu, revolucionário brasileiro e tal. Poucos anos depois, morre assassinado numa rua de Salvador, o piauiense de sobrenome Rios. Enfim, a história desse camarada está sempre ligada a crimes inúmeros. Caso aqui do Celso Daniel, foi denunciado pelo Paulo Venceslau. Paulo Venceslau chegou para o Lula e disse: Lula, eu sei quem mandou matar Celso Daniel, eu sei quem mandou matar Toninho do PT. Me ajude a levar essas provas para o Ministério Público. Aí foi para casa. Quando ele estava no meio do caminho, a bala comeu no carro dele, ele conseguiu sair, evadir-se e revelou essa história, está no livro do José Neumann e Pinto, O que eu sei de Lula. Então esse José Dirceu é o grande estrategista do crime. Veja bem, aqui mesmo no Piauí ele tem presença constante na manutenção desse quadro de dominação do PT no estado do Piauí. Toda vez, vou dar um exemplo aqui, que aparece um empréstimo vultoso, aparece o Zé Dirceu. Quando ele estava preso agora, aparecia a Gleisi Hoffmann, sempre um petista de coturno, na hora que o Piauí pega em dinheiro, né, em dinheiro grosso. É lamentável, porque as pessoas têm dado muito valor a elementos como José Dirceu, têm dado muito valor a elementos como Lula, que estão diretamente envolvidos com a criminalidade, não apenas os crimes de corrupção, os crimes de roubo ao erário, roubo descarado ao erário, mas com os golpes contra as instituições como esse que se vê continuamente no sistema judiciário brasileiro. Eles denunciam a existência de golpes, mas são capazes de usar a justiça para intimidar as pessoas, como eu mesmo já fui. Muitas vezes eles tentaram me intimidar através da justiça. Eu é porque tenho
coragem e consciência do que falo, senão eu já teria há muito deixado a minha profissão, que continuo a exercer através aqui desses vídeos no YouTube, através do meu site pessoal na internet, tonyrodrigues.com.br, onde existem notícias sempre atualizadas sobre elementos como esse. Então é lamentável que uma pessoa como essa ainda esteja fazendo parte da vida política brasileira, solto agora por essa decisão do Supremo Tribunal Federal e fazendo discursos, dizendo, olha, agora nós vamos voltar ao poder. No ano passado, em Liberdade, ele, que é o patrão do Dias Toffoli, né, foi quem levou o Dias Toffoli para o Planalto e quem indicou praticamente, através do seu peso, da sua influência, esse camarada para o Supremo Tribunal Federal. Então é assim, é dessa forma que o Brasil se comporta, é desse jeito que as pessoas tratam a democracia brasileira. Ele sai da cadeia, a primeira coisa que faz é incitar os ânimos da população, diz, olha, nós vamos governar, vamos ganhar o governo, a esquerda volta ao poder e nós vamos chegar lá. Ele já tinha no ano passado dito, olha, não é apenas protestar, é tomar o poder. Quer dizer, não se toma o poder no Brasil. No Brasil se conquista o poder através do voto direto. Quando você fala em tomar o poder, você está propondo outra coisa. Você está propondo um ato revolucionário, a implantação de um sistema ditatorial, que é exatamente o que representam as esquerdas no mundo. Basta ver o caso de Cuba, da Venezuela, da Bolívia agora, que esse malvadão bolivariano, não é? Que foi defenestrado pela própria sociedade, esse Evo Morales, não é? Não dá nem vontade da gente lembrar, fazer esforço mental para lembrar o nome deste pulha, que é um esquerdista de infinita incapacidade, legando ao povo boliviano o sofrimento, a penúria, a miséria, a fome, o desemprego e ainda o golpe, porque ele, na eleição presidencial, tomou posse antes de que a própria Justiça Eleitoral anunciasse a realização de um segundo turno, haja vista a pequena diferença de maioria dele, Evo, com toda a estrutura de poder, com toda a estrutura de governo e mais o apoio dos fascínoras da esquerda internacional, que não conseguiu ganhar a eleição em primeiro turno e quis dar o golpe no povo boliviano. Ele que já tinha dado, porque se elege perpétuo, né? Ad perpétuo, ad eterno, se elegendo e se reelegendo, como Hugo Chávez na Venezuela e o seu sucessor, que eu também não vou fazer exercício mental para lembrar o nome daquele bandido, e também o PT queria fazer aqui, mudar a lei, por exemplo, no segundo mandato do Lula para um terceiro mandato, que foi denunciado na época pelo senador Heráclito Fortes, e por causa disso o Heráclito chegou a perder o mandato de senador, perseguido pelos infames petistas e esquerdistas. Mas enfim, José Dirceu é uma lástima, José Dirceu é tudo de ruim que o Brasil pode ter hoje, juntamente com esse Lula, não é? É o tempo que se perde debatendo essas pessoas, é um tempo que se poderia ganhar discutindo os problemas reais do país e a busca de solução para esses problemas, como, por exemplo, a defesa do ensino técnico e profissionalizante para que se recupere a questão da empregabilidade no Brasil, para que se gerem mais e mais empregos a fim de garantir que as pessoas tenham condições de viver melhor, dignamente e sem se preocupar tanto com fascínoras como esses. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.